Na 28ª rodada, o Corinthians tinha grande chance de ser rebaixado. 8 rodadas após, o Corinthians está com grandes chances de ir à Libertadores e já eliminou qualquer chance de rebaixamento. Faltando 2 rodadas, o que ele precisa para garantir a vaga na Libertadores? Fala pessoal, esse é o canal JPF e nesse vídeo a gente vai analisar as últimas rodadas do Corinthians e projetar a rodada final e ver o que ele precisa para se classificar para a Libertadores. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e vamos ao vídeo. Na 23ª rodada, o Corinthians tinha apenas 22 pontos conquistados, um aproveitamento pífio de apenas 31% dos pontos disputados. Com isso, a projeção era chegar a 36 e fatalmente ser rebaixado. Na 28ª rodada, o Corinthians tinha 28 pontos, um aproveitamento de apenas 33% dos pontos disputados. Com isso, uma projeção de chegar apenas a 38 pontos e também ser rebaixado. Já na 36ª rodada, o Corinthians chegou a 50 pontos e aumentou o aproveitamento de 33% para 46%. Com isso, ele tem uma projeção de chegar a 53 pontos. Mas, se você olhar, 46% é um aproveitamento baixo, mas a questão é o recorte do campeonato. Após a derrota de 3-1 para o São Paulo, na 28ª rodada, o Corinthians não perdeu mais. Nos 8 jogos seguintes, ou seja, os últimos 8 jogos, o Corinthians, ele empatou inicialmente com o Inter em 2-2, um jogo que ele dominou e tomou um gol no finalzinho. Depois, ele ganhou de 5-2 do Atlético Paranaense em casa, ganhou de 1-0 do Cuiabá fora, ganhou de 2-0 do Palmeiras no Clássico, surpreendeu e foi bem no jogo. Ele ganhou fora do Vitória de 2-1, o Vitória que estava bem, ganhou do 2-1 do Cruzeiro em casa, ganhou de 3-1 do Vasco em casa e na última partida ele ganhou de 4-2 do Criciúma, perdendo de 2-0 no primeiro tempo, conseguiu os 4 gols no segundo tempo. Com isso, ele engatou 7 vitórias seguidas, né? Então, nos últimos 8 jogos foram 7 vitórias e um empate, nenhuma derrota. Com isso, nessas 8 rodadas, ele teve um aproveitamento de ele conseguiu, 22 pontos, um aproveitamento de 91,67%. Se você analisar somente essas 8 rodadas, a expectativa, continuando esse aproveitamento de 91%, é o Corinthians conseguir 5 pontos. Embora isso seja impossível, faltam 2 jogos. Ou ele vai conquistar 6, 4, 3 ou 0. Não é possível conquistar os 5 pontos. Mas essa seria a projeção. Então vamos simular os próximos jogos para ver quais são as possibilidades aí do Corinthians ir para a Libertadores. Eu coloquei uma vitória em casa contra o Bahia, e um empate fora contra o Grêmio. Com isso, ele chegaria a 54 pontos. Quantas vagas a gente tem para a Libertadores? Será que 54 pontos é suficiente? São 4 vagas diretas pelo Brasileiro, mais 2 vagas aí para pré-Libertadores, que são o 5º e o 6º colocado a princípio. Além disso, a gente tem uma vaga para o campeão da Copa do Brasil e uma vaga para o campeão da Libertadores. O campeão da Copa do Brasil foi o Flamengo. Ali tá circulado o Fortaleza, mas é o 5º, é o Flamengo, que já tem essa vaga. E o campeão da Copa Libertadores, que foi o Botafogo. Só que eles estão entre os primeiros colocados. Com isso, abriu-se mais 2 vagas. Então, serão 4 pelo Brasileiro, excluindo Botafogo e Flamengo. Quais seriam esses 4? Palmeiras, Inter, Fortaleza e São Paulo. Além disso, a gente tem 2 para pré-Libertadores, que hoje são Bahia e Corinthians. Então, a princípio, os 8 primeiros, desde que Flamengo e Botafogo continuem entre os 8 primeiros. Então, o que o Corinthians precisa para ficar entre os 8? Quais seriam os adversários diretos do Corinthians? Até então eram Bahia, Cruzeiro, Atlético e Vasco. Essas 4 equipes para 2 vagas, incluindo o Corinthians, seriam 5 equipes para 2 vagas, Porém, o Atlético Mineiro, faltam apenas 2 partidas e se ele ganhar as 2, ele vai ter menos número de vitórias do que o Corinthians. Ele chega a 50 pontos. Então, se o Corinthians perder as 2 próximas e o Galo ganhar as 2 que faltam para ele, o Galo não ultrapassa o Corinthians. Então, o Galo já está eliminado dessa disputa. Além disso, tem o Vasco. O Vasco empatou com o Atlético Goianiense na última partida, na 36ª rodada, e com isso também deu adeus. Então sobrou 3 equipes, Corinthians, Cruzeiro e Bahia, para 2 vagas. Então vamos simular o resultado aí dessas equipes aí. O Cruzeiro ainda joga com o Bragantino, coloquei o resultado de empate. Depois a gente tem, na 37ª rodada, o Cruzeiro joga em casa com o Palmeiras precisa ganhar para ainda ter chance de ser campeão. Então coloquei vitória do Palmeiras.
E o Corinthians joga em casa com o Bahia. Coloquei uma vitória de 1-0 para o Corinthians em cima do Bahia. Depois, na última rodada, nós temos o Bahia em casa contra o Atlético Goianiense. O Bahia deve ganhar, né? O Juventude joga em casa contra o Cruzeiro. Então, eu coloquei o resultado de empate. Desse jogo, talvez possa ser que o Cruzeiro ganhe, dependendo de como o Juventude vai estar, se ele vai estar livre do rebaixamento ou não. E o Corinthians, eu havia colocado inicialmente o resultado de empate contra o Grêmio, né? Então, como que ficaria a classificação final aí com essa simulação? O Corinthians ficaria em 7º lugar com 54 pontos, o Bahia em 8º com 53, o Atlético Paranaense chegou à 9ª colocação com 50 e o Cruzeiro em 10º com 50. Então o Corinthians conseguiria ficar em 7º ainda, né? E o Bahia também iria para a pré-Libertadores com 53. Então o que o Corinthians precisa para conseguir essa classificação? De uma vitória contra o Bahia, tá? E de um empate contra o Grêmio. Isso é para ele ter certeza absoluta que ele vai. Mas às vezes até com derrotas, né, ele vai conseguir. Depende muito do resultado do Cruzeiro. Tá? Mas, assim, 100% de certeza. O que o Corinthians precisa para não depender de ninguém e tá garantido? Ganhar do Bahia e empatar com o Grêmio. Caso ele não consiga esses resultados, aí vai depender dos resultados do Bahia e dos resultados do Cruzeiro para ele conseguir ali ficar entre os 8. Né? Mas analisando que o Corinthians há pouco tempo estava com grandes chances de rebaixamento, hoje praticamente assim, uma situação até tranquila para ir à Libertadores, eu acho que sim, mudou literalmente da água para o vinho aí, né? E aí, o que vocês acham? O Corinthians vai para a pré-Libertadores ou não? E aí, terminando, aí é um outro problema. Aí tem a situação administrativa, a situação da equipe para o ano que vem, o planejamento para a pré-Libertadores, mas aí é uma outra história, beleza? E aí, o que vocês acham? Deixa nos comentários aí se vocês concordam que a situação tá tranquila até para o Corinthians ir para a Libertadores, né? Ou não, beleza? Um abraço, até a próxima. Valeu!